Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da AFENG, em nome da doutora Sara, para participar desse debate. O Sindifisco Minas Gerais, em nome do Edinho. Cumprimentar meus colegas aqui da mesa, a Luciana, o Luiz Cláudio, o Rodrigo. O Luiz Cláudio e o Rodrigo são pessoas que têm tido uma participação muito importante no debate sobre a reforma tributária ao longo dos últimos anos. Eu vou falar aqui, primeiro, o que é o problema, por que nós estamos discutindo a reforma tributária hoje? Nós, no Brasil, construímos um desenho de sistema tributário com, acho que diria, de tributação indireta, com duas falhas fundamentais desde o princípio. Uma delas foi a separação da tributação de circulação de mercadorias e prestação de serviços. Aliás, não sei se vocês sabem, quando o Brasil construiu o seu modelo, no meados dos anos 60, que era um dos primeiros IVAs do mundo, quando o Brasil construiu esse modelo, na época tinha um grupo de especialistas da Europa que tinha proposto um modelo semelhante ao do Brasil, uma tributação com imposto cumulativo para serviços e um imposto não cumulativo para bens. E o Brasil usou um pouco essa referência para fazer o nosso sistema tributário. Começou a vigorar no início de 67. Em meados de 67, os europeus entenderam que esse não era um bom sistema e primeiro a Dinamarca criou um IVA de base ampla, pegando mercadorias e serviços, depois a França e depois, a partir daí, todos os países começaram a adotar esse modelo. O Brasil hoje é o último país relevante do mundo que separa a tributação de mercadorias e serviços. Não se faz mais isso, não é possível fazer essa separação numa economia moderna, ela é incompatível com uma economia moderna, essa fronteira entre o que é bem e o que é serviço entre o que é tangível e intangível é cada vez menos clara, e nós estamos literalmente mais de 50 anos atrasados em relação àquilo que é considerado o melhor padrão mundial de tributação do consumo. O segundo falha fundamental do nosso tema, acho que foi a tributação na origem. Pode ter sido por razões operacionais, mas o fato é o seguinte: tributação na origem é a receita para ter problema. Vamos ser bem claro. Tributação na origem, é impossível você ter um federal. A tributação na origem é a base de um federalismo competitivo no mau sentido. No mau sentido. A guerra fiscal, que a gente conhece, é decorrência da tributação na origem. Isso gera um espaço de tensão enorme entre os entes da federação, que não existiria se a gente tivesse a tributação no destino, que é o desenho de um bom IVA. Se a gente pegar livro-texto, entender o que é o IVA é um tributo cobrado de forma não cumulativa no destino, seja tributações entre jurisdições, o imposto pertence à jurisdição de destino. Então, nós temos esses dois problemas que são problemas de base e, obviamente, a partir daí, ao longo do tempo, foi se criando com a União entrando na base de consumo, é verdade, sobretudo a partir da criação e do aumento, inicialmente do PIS e FIS social, depois do PIS e da COFINS, nós estamos criando um sistema cada vez mais complexo e cada vez mais disfuncional. Hoje o sistema está sendo ruim para todo mundo. O sistema é ruim para as empresas. Certamente hoje o Brasil tem, do ponto de vista dos tributos indiretos, o sistema mais complexo do mundo, e isso implica custo, e isso gera litígio, isso é muito ruim. Temos falhas muito sérias no nosso sistema, que fazem com que a nossa não cumulatividade mitigada, seja pela existência de tributos cumulativos como o ISS, seja pelas grandes restrições à recuperação de créditos no âmbito do ICMS, no âmbito do PIS/COFINS, a gente tem uma não cumulatividade mitigada, o que acaba onerando investimentos, acaba onerando exportações, tirando competitividade da produção brasileira. Isso é muito ruim para o crescimento do país. E temos um sistema que, em função dessa fragmentação da base, em função da tributação na origem, acaba gerando uma série de distorções na forma de organização e reduzindo muito a produtividade no nosso país. Tem alguns exemplos que eu uso sempre para entender. Por exemplo, eu quero construir um prédio. Se eu construo um prédio em concreto armado, eu agrego valor no canteiro de obras. E o valor agregado no canteiro de obras paga PIS/COFINS cumulativo,
3,65%, e paga ISS, de 2% a 5%. Aí eu quero fazer o mesmo prédio com estrutura pré-fabricada. Aí o valor é agregado na fábrica e paga ICMS, paga PIS/COFINS não cumulativo com alíquotas muito mais altas. Então, eu distorço a forma de organizar a produção, muitas vezes gerando ineficiências que prejudicam, reduzem a produtividade e reduzem o potencial de crescimento da economia brasileira. Sem contar outros efeitos. Para dar um exemplo, a gente tem hoje no Brasil, em função de diferenças nas alíquotas interestaduais e benefícios fiscais, eu tenho literalmente casos em que um caminhão carregando uma mercadoria sai do estado A, vai para o estado B, do estado B vai para o estado C, e do estado C volta para o estado A. É óbvio que eu tenho um problema no desenho do meu sistema tributário. Tá certo? Para a empresa economizar tributos, ela acaba fazendo uma coisa completamente irracional do ponto de vista econômico, que é fazer um caminhão dar uma volta pelo país. E isso acontece de fato, não é na teoria. Isso é uma situação que acontece de fato no Brasil hoje. Então, é claro que nós temos problemas muito sérios. O que a reforma tributária, as PECs que estão, a PEC que está em discussão no Congresso Nacional, a PEC 45, mas que no fundo é a junção da PEC 45 e da PEC 110, o que ela faz? O que ela faz é propõe substituir esse sistema extremamente disfuncional que nós temos hoje por um sistema que se aproxime dos melhores padrões internacionais. Um bom IVA. Quais são as características de um bom IVA? São base ampla de incidência, não cumulatividade plena, tributação no destino e regras o mais simples e homogêneas possíveis, o mínimo possível de exceções. Tem algumas que são necessárias por razões técnicas, mas o mínimo possível de exceções. Isso é um bom IVA. E essa é a ideia que surgiu, que está por trás da proposta de reforma tributária que nós estamos discutindo hoje. Qual o problema? É como migrar do nosso sistema atual, seja do ponto de vista do fato que tem empresas que já fizeram investimentos em cima do sistema atual, que é todo distorcido, se eu mudar de uma hora para outra, isso pode gerar problemas sérios em termos de rentabilidade das empresas, etc. e tal, seja do ponto de vista federativo, sendo que o Brasil tem uma complexidade adicional em relação a outros países, porque nós temos uma federação em 3 níveis, União, Estados e municípios. Temos 3 níveis de federação, enquanto que os países federativos geralmente só têm 2 níveis. Este é a base sobre a qual se buscou construir essa proposta que está em discussão hoje no Congresso Nacional. Do ponto de vista das empresas, se propôs uma transição que é bastante longa. Ela começa em 2027 com a mudança dos tributos federais e entre 2029 e 2033 a migração, uma progressiva redução das alíquotas dos tributos estaduais e municipais e a sua progressiva substituição pelos novos tributos. Dentro desse modelo, se propôs esse modelo de um IVA dual. Um IVA federal, a contribuição sobre bens e serviços, e um IVA dos estados e municípios, o imposto sobre bens e serviços. Esse foi o desenho que está contemplado nessa proposta. E aí tem as questões federativas. Nas questões federativas, como é que se tratou a reforma tributária? A reforma tributária trata das questões federativas. Por um lado, tem um problema de qual é o efeito da reforma tributária sobre a arrecadação dos entes da federação. Porque quando você migra de um sistema de base fragmentada, tributação na origem, para um sistema de base ampla, tributação no destino, isso obviamente tem efeito sobre a arrecadação dos estados e municípios, sendo que ainda se está se propondo uma mudança nos critérios de distribuição da cota-parte do ICMS, basicamente substituindo a distribuição pelo valor adicionado pela distribuição pela população. Simplificadamente, é isso. Bom, quando você faz essa migração, isso tem entes que aumentam a participação no total da arrecadação e outros que reduzem. Em alguns casos, esse efeito pode ser relevante. Para tratar disso, foi proposta uma transição extremamente longa de 50 anos, na verdade, mais longa ainda que 50 anos, porque tem 50 anos mais um seguro-receita, que é uma porcentagem hoje de 3% da parcela que é distribuída. Então, nesses 50 anos, uma parcela decrescente é distribuída conforme a participação dos entes na arrecadação atual e uma parte crescente distribuída com base no princípio do destino. E dessa parte que é distribuída com base no princípio de destino, 3% ainda vai para um mecanismo de seguro-receita, que, na verdade, vai para aqueles entes que têm maior perda de participação
no total da arrecadação, de forma a estabelecer um teto de perda no total da arrecadação. Com este modelo, você consegue mitigar bastante o impacto da reforma tributária sobre aqueles entes que têm perda de participação no total da arrecadação. Aqueles que ganham no longo prazo, aqueles que perdem no longo prazo. Como a reforma tem um efeito bastante positivo sobre o crescimento, o efeito líquido no final tende a ser positivo para praticamente todos os entes da federação. Então, foi a forma encontrada de conseguir lidar com essa questão. Aí vem a segunda questão. Eu hoje tenho os estados cobrando ICMS, os municípios cobrando ISS. Agora eu quero ter um modelo de um IVA de base ampla, respeitando o federalismo brasileiro. E aí foi proposta essa ideia de criar o Imposto sobre Bens e Serviços, que no fundo nada mais é do que um IVA estadual e um IVA municipal cobrados simultaneamente. Agora, para poder viabilizar esse modelo, foi necessário criar esse sistema de gestão compartilhada e arrecadação centralizada através do Conselho Federativo do IBS. O que é o Conselho Federativo? Ele é parte integrante do desenho da reforma tributária, é a forma pela qual se conseguiu criar condições para ter a cobrança simultânea de um IVA estadual e de um IVA municipal, com base ampla, princípio do destino. Este foi o motivo pelo qual se levou a construção desse modelo do Conselho Federativo. Por que ele é importante? Esse é um ponto relevante. Ele é importante por conta dessa questão da transição federativa. Não dá para fazer essa transição federativa em 50 anos se não for o Conselho Federativo, se não tiver arrecadação centralizada. E, portanto, se eu não tiver o modelo do Conselho Federativo, eu posso ter, no caso de alguns entes da federação, uma transição muito traumática em termos do impacto da reforma sobre as suas receitas. Então, ele é importante para poder viabilizar isso. Só com a arrecadação centralizada é que eu consigo fazer essa transição de 50 anos na distribuição federativa da receita. Ele é importante para poder viabilizar um IVA municipal. É verdade que existem, do ponto de vista de estados, há possibilidades de fazer IVAs cobrados no destino sem ter o modelo do Conselho Federativo. Acho que, do ponto de vista técnico, são claramente inferiores ao modelo do Conselho Federativo, mas é possível fazer. No caso dos municípios, é impossível fazer isso e, portanto, o Conselho Federativo foi a forma de pegar os entes da federação, que numa federação em que temos 3 níveis da federação, e colocar eles em pé de igualdade num sistema que vai ser gerido conjuntamente pelos estados e municípios. Aliás, esse é um ponto importante. A União não tem participação nenhuma, zero, na gestão do Conselho Federativo, nenhuma. O Conselho Federativo é gerido pelos estados e pelos municípios, sem nenhuma participação da União. Aliás, saiu agora, alguns dias atrás, uma reportagem dizendo que algumas pessoas estavam defendendo que a União participasse do Conselho Federativo, inclusive citando algumas pessoas que trabalham com a gente, não são da Secretaria, mas que são próximas a gente, como a Melina, por exemplo, a Melina Lukic. Falei com ela, ela falou que nunca falou isso, jamais propôs isso. Isso foi os organizadores de um evento que ela participou, que lançaram essa ideia sem consultar ela, sem nenhum acordo com ela. Não existe nenhuma proposta de que a União participe do Conselho Federativo. O Conselho Federativo é gerido pelos estados e municípios. Obviamente, existem questões como vai ser a governança do Conselho Federativo, que são questões políticas que estão sendo discutidas no Congresso Nacional. Agora, o modelo é muito importante. Ele é importante, então, do ponto de vista federativo, é importante porque é ele que permite que a gente tenha um tributo nacionalmente uniforme. Quais são as atribuições do Conselho Federativo? As atribuições são editar o regulamento do imposto, normas infralegais, dirimir, fazer a interpretação da aplicação da legislação, que precisa ser nacionalmente uniforme, tá certo? E quem é que vai fazer isso? Os estados e os municípios conjuntamente, que vão editar o regulamento do imposto, que vão dirimir as interpretação da aplicação da legislação. Ele vai ser o locus do contencioso administrativo, mas quem é que vai estar participando como julgador no contencioso administrativo? Os auditores e procuradores estaduais e municipais. Apenas ser um locus centralizado, porque às vezes eu tenho um tema que pode ser de interesse de vários estados. Uma empresa tem um problema, ela tem estabelecimentos em vários estados, faz isso de uma forma
consolidada, mas com os auditores estaduais municipais participando do contencioso como julgadores no contencioso administrativo. E, por fim, o Conselho Administrativo tem a função de arrecadar o imposto, fazer a compensação de débitos e créditos e fazer a transferência de recursos para os estados e municípios. Nesta questão, ele basicamente vai gerir um algoritmo. Aí me perguntam, como é que vai ficar? Quem vai fiscalizar? Vocês vão fiscalizar. Esse é o ponto fundamental. Mantém-se a autonomia dos entes da federação na fiscalização do IBS e mantém-se a autonomia dos entes da federação na defesa dos seus interesses. Mantém-se, a autonomia está mantido. A função do Conselho Federativo, neste caso, é apenas coordenar a atuação dos entes. Os entes serão autônomos, terão autonomia na gestão da sua fiscalização, no estabelecimento daquilo que eles entendem que é importante para fazer em termos de fiscalização, apenas como eu tenho um tributo que é federal, eu tenho a CBS, que vai ter a mesma legislação que o IBS, e tenho um tributo que é dos estados e municípios, apenas é importante que isso seja feito de forma coordenada, para que não vai lá um auditor federal, um estadual, um municipal, cada um com uma ideia diferente. Inclusive, no final, vai acabar tendo que ter alguma coordenação também com a Receita Federal, essa que é a verdade. Isso é um trabalho de coordenação. Essa coordenação elimina a autonomia dos entes? Não, não elimina a autonomia dos entes. A autonomia dos entes está mantida. Aí fala, não, mas o Conselho Federativo vai devolver o crédito acumulado pelos exportadores. É verdade. Isso vai ser feito sem fiscalização? Óbvio que não. É claro que vai ter fiscalização para saber se aquele crédito que foi gerado é de fato válido, não é válido. Inclusive, o ente onde está localizado o estabelecimento que exportou tem todo o interesse em fazer essa fiscalização, porque se de fato aquele ente não tiver aquele crédito, no fundo isso pode ser caracterizado como um consumo final e interessa ao próprio ente arrecadar aquele tributo. Então, não vai ter, é um mundo novo? É um mundo novo. É um mundo novo. A gente está fazendo uma revolução no sistema tributário brasileiro, não é só uma reforma, é de fato uma reconstrução, é um novo sistema de tributação indireta, e essa mudança exige sim uma mudança de cultura e de forma de atuação dos fiscos, é verdade. A gente vai ter que partir desse sistema que nós temos hoje, de um federalismo competitivo entre estados e municípios, entre União, estados e municípios, para um modelo de federalismo cooperativo. Nós temos um tributo que é a mesma base, o mesmo tributo, na prática, para a União, para os estados e para os municípios. E isso significa que vai ter que ter uma atuação coordenada e nós vamos ter que ter, sim, um federalismo cooperativo. É a consequência da mudança que está sendo feita. É uma mudança de cultura? É uma mudança de cultura. É algo ruim? Não, eu acho que é algo bom. Eu acho que vai ser bom para o país, vai ser bom para os entes da federação, vai ser positivo, vai estar todo mundo trabalhando junto. Todo mundo vai ter acesso a uma base de dados absolutamente completa, que nós não temos hoje. Hoje, cada um tem acesso a um pedaço da base de dados de operações fiscais. Agora, todo mundo vai ter acesso a toda a base de dados. Vão poder usar a inteligência artificial para identificar casos de fraude, porque fraude tem padrão. Inteligência artificial é muito bom para identificar padrões. Vai mudar a forma de atuar. De fato, vai mudar a forma de atuar. Mas isso vai exigir uma mudança de cultura, vai exigir uma mudança de cultura. Vai ser ruim? Não, vai ser bom. Isso significa que os auditores fiscais vão perder relevância? Não, os auditores fiscais vão ganhar relevância nesse novo modelo. Serão fundamentais, pessoal. Vai mudar a forma de trabalhar, mas serão absolutamente fundamentais o trabalho dos auditores fiscais. Sempre vai haver fraude, sempre vai haver alguém querendo escapar da tributação, e o trabalho dos auditores fiscais é absolutamente fundamental desse ponto de vista. Apenas a forma de atuação vai ser um pouco diferente daquilo que é da forma como é feita hoje. Agora, eu queria reforçar aqui o ponto que eu coloquei. A autonomia na fiscalização está mantida. 2, Conselho Federativo não é algo externo a vocês, vocês são o Conselho Federativo. O Conselho Federativo são os estados e municípios juntos arrecadando um tributo que é dos estados e municípios. É isso. Isso significa perda de autonomia? Não. Significa uma mudança na forma de atuar sem perda
de autonomia. Lembrando que os entes da federação, os estados, municípios e a União mantêm a autonomia de fixar a sua alíquota, a alíquota padrão do imposto pode ser fixada pelos entes, eles mantêm essa autonomia de fixar a sua alíquota. Outro ponto, 2 pontos importantes por fim, que eu queria terminar aqui, até porque eu vou ter... primeiro, a questão de que muda a forma de fazer políticas de desenvolvimento regional no país. Hoje a gente faz através da concessão de benefícios fiscais. Quero dizer que é uma forma extremamente ineficiente de fazer políticas de desenvolvimento regional, por vários motivos. Primeiro, porque todos os estados dão benefício. Então, no final, assim, se todo mundo dá benefício, o diferencial de competitividade fica extremamente mitigado em função dos benefícios fiscais. Segundo, porque quando você concede benefício, muitas vezes o que acontece? Eu dou um benefício para atrair uma empresa que, se não fosse o benefício, iria para o outro estado. Então, o estado A dá um benefício para atrair uma empresa que, por vocação, iria para o estado B. Mas o que acontece? O estado B dá um benefício para atrair uma empresa que, por vocação, iria para o estado A. Eu estou com o sistema produtivo totalmente distorcido em função desse nosso sistema de concessão de benefícios fiscais. Terceiro, benefício fiscal de ICMS só serve para indústria e centro de distribuição, quando, na verdade, com os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, a gente vai ter uma política de desenvolvimento regional que vai poder explorar as vocações do Estado. A tendência do Estado é tentar aplicar naquilo que ele tem vocação, aquilo que gera mais emprego, e mais, não é limitado à indústria e centro de distribuição. Vai poder ser utilizado para infraestrutura, vai poder ser utilizado para estimular a inovação, desenvolvimento tecnológico, e do ponto de vista de longo prazo, são formas bastante inteligentes de gerar desenvolvimento, e vai poder, sim, ser utilizado para fomento de atividades produtivas, subvenções a empresas, mas em todas as áreas. Se você tem vocação para, sei lá, desenvolver software, você vai poder fomentar o desenvolvimento de um núcleo de desenvolvimento de software no seu estado, que você não consegue fazer hoje com os benefícios de ICMS. Quer desenvolver o turismo, porque gera bastante emprego e bastante renda na região, vai ter recursos para poder fomentar o turismo em algumas regiões, naquilo que for considerado uma boa política de desenvolvimento, além de indústria e centro de distribuição, se quiser, também podem ser fomentados. Então, de novo, é tudo uma mudança de cultura. A forma de fazer política de desenvolvimento regional vai sofrer uma mudança que vai exigir uma mudança de cultura também. Bom, por fim, eu queria falar um pouco da questão do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. O ideal, do ponto de vista técnico, seria um IVA sem nenhuma exceção, exceto algumas de caráter técnico. Nenhuma exceção, esse seria o ideal. Foi aprovado um texto com uma série de exceções. As mais importantes são a aplicação de alíquotas reduzidas, que vão ser 40% da alíquota padrão para um conjunto de operações com bens e serviços. E aqui estamos falando do serviço de saúde, serviço de educação, a cadeia do agro, insumos agropecuários, produtos agropecuários, alimentos, sendo que uma cesta básica nacional de alimentos ainda vai ter alíquota zero, e, sobretudo, serviços de transporte coletivo. E vai ter um regime específico, que é uma forma diferente de cobrar um imposto, parte desse regime específico de natureza técnica, que é o caso de combustíveis. A ideia é manter a tributação monofásica e por unidade de combustíveis. Serviços financeiros, que no mundo inteiro, os serviços financeiros que são cobrados na forma de margem, você não consegue aplicar o regime de débito e crédito normalmente, então precisa de um regime diferente de tributação. Operações com bens imóveis, quase todos os países acabam tendo algum regime específico de tributação para operações com bens imóveis, e esses são mais de natureza técnica, e alguns de natureza política. Entrou ali bar, restaurante, hotel, parque de diversão, entraram como decisões políticas dentro desses regimes específicos. Como eu falei, o ideal era não ter nenhuma exceção e a questão distributiva ser resolvida via uma devolução do imposto para as famílias em função do seu consumo, o que a gente tem chamado de cashback. Na verdade, o nome certo é isenção personalizada, mas cashback pegou, isenção personalizada não pegou. Então, a gente está chamando de cashback. Esse seria o ideal. Isso significa que as exceções... Qual o problema das exceções? As exceções e tratamentos favorecidos têm 2 efeitos. Tem um efeito que é jogar uma conta maior para o resto, para os bens e serviços que não estão beneficiados. Como a reforma tributária é toda construída para que, ao longo da transição,
seja fixada uma alíquota que a gente chama de alíquota de referência, uma federal, uma estadual, uma municipal, que é a que mantém a carga tributária atual, obviamente, quanto mais bens e serviços têm tratamento favorecido, mais os outros vão ter que ter uma alíquota mais alta, ou seja, a alíquota padrão do imposto tem que ser mais alta para poder manter a arrecadação, a carga tributária. Então, uma das consequências é alguns setores são beneficiados e os outros pagam a conta. O segundo efeito é um efeito um pouco mais menos claro, que é o seguinte: quando eu tenho exceções, eu tenho o problema da classificação. A classificação aumenta o custo de apuração e recolhimento dos tributos e a classificação tende a gerar litígio. Agora, obviamente, então, isso não é o ideal. Agora, perto do que nós temos hoje, é um avanço absolutamente monumental. São muito menos exceções, são exceções que têm regras muito claras, estão definidas em basicamente duas categorias, que é a alíquota reduzida e regimes específicos. Então, é muito menos complexo, muito menos complexo do que a gente tem hoje. Aí as pessoas, eu tenho usado uma figura de linguagem para falar um pouco o que significa essas exceções. Suponha que você tem um grau de distorção do nível de 10 no sistema atual. Eu diria que com um sistema sem nenhuma exceção, a gente teria um grau de complexidade de 1, de distorções de 1. Resolveríamos dizer, 90% dos problemas do sistema tributário atual estariam resolvidos. Com as exceções introduzidas pela Câmara, nós temos um sistema com grau de complexidade de 2. Aí tem duas formas de ver isso. Falar, olha, em vez de resolver 90% dos problemas, estou resolvendo 80% dos problemas, que é muito bom. Eu posso olhar do outro lado, falar em relação ao sistema ideal, eu estou dobrando o nível de problemas gerado pelo sistema de tributação. Em vez de ter um problema de 1, tem um problema do nível de 2. Mas, mesmo assim, é um avanço muito relevante. Só queria dizer que essa é uma construção que é uma construção conjunta. Tá? Obviamente, a palavra final é sempre do Congresso Nacional, mas quanto mais a gente conseguir atuar de forma coordenada, União, Estados e municípios, mais chance a gente tem de conseguir um bom desenho nessa reforma tributária. Eu acho que esse é um desafio grande que a gente tem. Inclusive, nós gostaríamos muito que os estados e municípios participassem conjuntamente com a União na elaboração de uma proposta de lei complementar, porque quanto mais coordenação a gente tiver nessa formulação, mais chance a gente tem de conseguir ter um texto que contemple os interesses dos estados, dos municípios e da União no Congresso Nacional. Então, eu acho que esse é um desafio, nós temos esse desafio de construir esse federalismo cooperativo. Tem muita desconfiança, sim, a gente sabe disso. Já vamos ter que vencer essa desconfiança, e a desconfiança de lado a lado. Eu estou acompanhando a discussão, às vezes eu vejo assim, os estados estão desconfiados que a Receita Federal quer mandar. Aí a Receita Federal está desconfiada que os estados querem mandar no novo sistema tributário. Na verdade, está todo mundo junto. Está todo mundo em pé de igualdade no Conselho Federativo de Estados e Municípios e na coordenação que vai ser necessária em fiscalização, cobrança com a Receita Federal, todo mundo está em pé de igualdade. É importante que a gente entenda que a gente está numa federação de 3 níveis e nessa federação todos os entes da federação têm a mesma relevância e deve ser compreendido isso em todo o desenho desse novo sistema tributário. Obrigado. Só um pedido, eu vou ter que sair às 10h30, então até ia pedir se o Rodrigo e o Luiz Cláudio conseguissem terminar a fala deles até às 10h30. Infelizmente, eu tenho que sair às 10h30, porque eu tenho que estar às 2 horas em Brasília. Então, eu vou ouvir o Rodrigo e o Luiz Cláudio, e depois o Rony, que é da Receita Federal, fica aqui no meu lugar para poder continuar o debate. Tá? Muito obrigado. Queria aproveitar e cumprimentar também o Renê aqui, secretário do Pará, mas que é mineiro, né? Mais do que... acima de tudo, mineiro. Tá bom, obrigado. Muito obrigada, secretário, foi muito bom. Cada vez que eu escuto falar, eu vejo que a reforma ela é mais necessária, ela vem ao encontro de necessidades e que nós estamos trabalhando e vamos ter que trabalhar ainda muito mais em coordenação para conseguir que essa colaboração na construção das leis complementares e desse finalzinho agora até a aprovação tenha efetivamente a participação dos estados. Eu tenho apenas 2 perguntas aqui.
Uma delas é, na verdade, um pouco de crítica em relação à reforma. Eu vou deixar para nós fazermos depois, num outro momento, mas existe uma aqui que foi encaminhada pelo colega Tolstói no Lasco, que diz respeito ao seguinte, eu acho que essa é o Bernard quem tem que responder. CBS e IBS são tributos de idêntica base imponível, fato gerador, contribuintes, entre outros. Havendo conflitos interpretativos entre a União e os estados e municípios, como essa questão vai ser resolvida? Haverá precedência de uma interpretação sobre outra? Como é que isso pode acontecer? Bom, na verdade, o ideal é que a interpretação seja a mesma. Acho que esse esforço de coordenação é um esforço de coordenação entre estados e municípios no Conselho Federativo e os estados e municípios junto com a União na interpretação da legislação. Isso é o ideal. Se não for possível, não estamos dizendo que isso não é uma obrigação, mas isso é o ideal. Se isso não for possível, vai ter duas interpretações e quem vai acabar decidindo vai ser o Judiciário. Em princípio, em última instância, o STJ. É o melhor, o ideal é que seja feito um trabalho para que tenha, de fato, a mesma interpretação da legislação em todos os casos. Agora, eu quero dizer uma coisa, eu acho que o risco, a gente aqui olha muito para o sistema atual, em que, às vezes, a interpretação da legislação tem efeitos federativos. Na tributação do destino, isso não vai acontecer. Então, a tendência é ter muito mais convergência, mas muito mais convergência no sentido da interpretação da legislação do que tem hoje. Eu acho que esse de novo, é um trabalho de construção que vai ter que ser feito, já falei, entre os estados e municípios no Conselho Federativo e entre os estados, municípios e a União na interpretação da legislação e possivelmente até na questão do contencioso administrativo e judicial. Acho que aí tem um esforço de integração muito grande. O que é fundamental nesse processo é que se entenda que os três esferas da federação estão em pé de igualdade nesse processo. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu sei que é uma mudança de cultura, eu sei que tem desconfiança, como eu falei, mas eu acho que a gente chega lá. Eu estou vendo muito boa vontade dos participantes no nível técnico dessa discussão, de todos os entes da federação, para que a gente consiga chegar nesse ponto. Abi, mais ou menos nesse mesmo sentido, me parece, você me corrija se eu estiver errado, que essa questão que a CBS ela seria lançada primeiro por lei ordinária e o IBS teria que vir depois por uma lei complementar, essa foi superada na redação que saiu da Câmara, não é isso? Isso, Inclusive, no Senado, a ideia é deixar mais claro ainda, vai ser uma lei complementar só para o IBS e a CBS. Porque o colega manifestou a preocupação. Vai ser uma única legislação, e, inclusive, todo o modelo foi construído para que, a partir de 2026, que é o período de teste, já comece a ser cobrado o IBS e a CBS conjuntamente. Não vai começar. É verdade que a transição total para os tributos federais é mais rápida, em 2027, e para os estados e municípios é mais longa, aí por várias razões, sobretudo fiscais, porque tem uma questão de compensação de benefícios convalidados, não daria para antecipar, mas... eles nascem juntos. A legislação vai ser a mesma e a construção, todo o trabalho está sendo feito para que a construção, provavelmente vai ter um regulamento do IBS, um regulamento da CBS, mas todo o trabalho está sendo feito para que, desde o princípio, seja o mais compatível possível dos dois e vai ser feito simultaneamente. A ideia não é que um saia na frente e o outro venha depois, não. A ideia é fazer tudo conjuntamente desde o começo.